Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos à nossa série, o nosso quadro aqui, Pequenas Palavras, Profundas Reflexões. Essa é uma série que nós iniciamos hoje com essa primeira live e vamos falar sobre assuntos importantes, com temas que vocês forneceram para a gente lá nas nossas caixinhas do Instagram. Então, eu peguei cada palavra ali, analisei, selecionei algumas e nós vamos fazer 5 lives, 5 vídeos, falando sobre algumas reflexões com essas palavras que vocês colocaram lá na caixinha do Instagram. Então, eu sou muito alegre de começar essa série e eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a ficar atento com tudo que nós estamos produzindo aqui, ative o sininho aí, curta os vídeos, compartilhe com quem você puder, porque isso nos ajuda muito a que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Nós postamos conteúdo aqui semanalmente, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Então eu creio que aqueles que chegarem aqui vão ser abençoados por aquilo que nós estamos produzindo. Amém? Dito isso, nós vamos para o nosso primeiro tema. E hoje nós vamos falar sobre casamento. Essa foi uma das perguntas, uma das palavras que mandaram lá na caixinha do Instagram. E é um tema que eu gosto muito de falar. Eu tenho 28 anos, sou casado há quase 7 anos. Então, um casamento muito bem estruturado, graças a Deus. E eu acho que a gente tem um pouco para compartilhar com vocês que estão chegando por aqui. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre casamento e algumas reflexões que eu fiz, eu tive, já vinha fazendo durante muitos anos. É um assunto que eu já falei algumas vezes, mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Primeiro ponto é que a nossa primeira reflexão é que o casamento, ele é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Ou seja, Deus foi quem instituiu o casamento. A primeira coisa que Deus faz, uma das primeiras coisas que Deus faz quando olha para Adão, ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus quis dar a Adão uma companheira porque ele sabe a importância do casamento. Sabe a importância do casamento para o homem, para a mulher, para a constituição da família. Você só está assistindo esse vídeo porque você foi gerado por alguém. E isso aí, esse fruto que foi gerado, que é você, é fruto de um casamento, é fruto de uma união, É fruto de alguém que decidiu se relacionar com outra pessoa e gerou você que está me assistindo agora. Então, o casamento é uma instituição divina. E foi algo que Deus quis fazer, isso é importante lembrar. Então, outra coisa bacana que eu gosto de conectar é que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Ele poderia ter escolhido qualquer outro cenário para fazer um milagre, mas o primeiro milagre dele, para iniciar o ministério dele, foi em um casamento. Isso é para retratar que Deus começou com um casamento e Jesus começou com um casamento. Ele começou o seu ministério numa festa de casamento. Isso mostra que Deus se agrada do casamento, Deus se agrada muito do casamento. O segundo ponto, a segunda reflexão, é que o casamento é uma construção. Isso mesmo, o casamento é um edifício, vamos dizer assim. Porque nenhum casamento, assim como nenhum edifício, ele começa pronto. Um edifício, ele começa com a planta, com a fundação, com a estrutura, com as colunas, com as bases, para aí sim, gradativamente colocando as fases consequentes, Assim também é o casamento. O casamento é uma construção diária. Todos os dias nós colocamos um bloquinho, um tijolinho nesse edifício que é o casamento e que é um edifício interminável, Porque já diz, um professor meu, que não existe casamento bom que não pode ser melhorado. Ou seja, todos os dias é possível a gente melhorar um pouco o nosso casamento e colocar um novo tijolo nessa construção. E essa construção, ela só fica firme se ambos dos cônjuges decidirem contribuir nessa obra. Se ambos decidirem cada dia colocar o seu tijolinho nessa obra, para que essa obra possa continuar crescendo, continuar ganhando estrutura, acabamento. Então, se um dos cônjuges não estiver compromissado em contribuir para essa construção, vai demorar muito mais tempo para que essa construção
fique pronta, vamos dizer assim, se é que ela ficará, porque é um processo demorado, né? E nós somos imperfeitos buscando o aperfeiçoamento diário. O terceiro ponto, que é muito importante, o casamento, ele é intimidade. O casamento, ele fala de um relacionamento íntimo. Eu costumo dizer que os casamentos da pós-modernidade, eles duram pouco, por quê? Porque a pós-modernidade inverteu o processo. As pessoas, elas têm intimidade no namoro e se conhecem no casamento, quando deveria ser ao contrário. O namoro é a fase que você conhece a pessoa, que você conhece o jeito, conhece as qualidades, os defeitos, os costumes, e o casamento é o lugar que você vai ter intimidade, porque só é possível ter intimidade com a pessoa que você já conhece. Então a ideia é conhecer para se relacionar, não se relacionar para conhecer. Então tem muita gente que depois que casa, quando chega no casamento, depois de alguns meses, alguns anos, ele fala assim: você é diferente da pessoa que eu conheci no namoro. Você mudou muito. E não. No namoro você não se preocupou em conhecer a pessoa profundamente. Só se preocupou com a intimidade, com o prazer. E quando chega no casamento, que dá aquele primeiro ano de choque de cultura, e você se questiona se essa é a mesma pessoa que você estava se relacionando no namoro. Processos invertidos fazem com que casamentos não sejam mais duradouros. Então, namoro, fase de conhecer. Casamento, fase de se relacionar, fase de ter intimidade. Então, a intimidade é para quem já se conhece, não é para se conhecer. Intimidade é para quem já se conhece. Mas uma reflexão bacana. Casamento é autossacrifício. Casamento é uma entrega, é uma oferta. E todos os dias eu devo pensar: o que eu posso fazer? O que eu posso sacrificar para fazer o outro feliz? E aí alguém pode falar assim: não, mas isso aí é um martírio. Casamento não é isso, tem que ser recíproco, né? E eu tenho um problema. A palavra reciprocidade é muito bacana, só que será que todos os sentimentos que nós temos tem que depender da reciprocidade, pelo menos instantânea? Muitas vezes no casamento nós vamos ter que demonstrar sentimentos, vamos ter que ter atitudes sem esperar a reciprocidade de imediato. Vamos ter que ofertar algo sem esperar receber em troca. Muitas vezes um cônjuge, ele é um pouco mais duro que o outro, um pouco mais insensível do que o outro, um pouco mais difícil de se relacionar do que o outro. E se eu não tiver isso em mente, eu vou estar sempre cobrando algo que o outro ainda não consegue dar. E eu tenho que conquistar isso, eu tenho que levar ele a entender que ele precisa também se entregar. E isso só é feito com sacrifício. Isso só é feito com amor, isso só é feito com entrega, uma entrega espontânea, uma entrega que não espera nada em troca, pelo menos não de imediato. É uma semente que você planta, a semente que você lança e você sabe que vai dar fruto, mas você tem que ter paciência para esperar germinar, para esperar dar fruto, chegar na estação de frutificar. Casamento é autossacrifício, é uma oferta. Então, quando eu passo a pensar assim: o que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz? O que eu posso fazer para ele estar mais feliz? E quando o outro também está pensando assim, o casamento ele entra num ápice de plenitude e de felicidade, porque os dois pensando assim são duas pessoas tentando fazer a outra feliz. Então, automaticamente os dois vão se sacrificar, os dois vão se entregar para tentar fazer o outro feliz. Eu coloquei ainda aqui mais uma reflexão, que no casamento não existe mais a singularidade. Não existe o singular no casamento. No casamento agora é só plural. E em que sentido, né? Porque alguém pode falar: não, mas eu tenho meus sonhos ainda, eu tenho meus projetos. E casamento não é deixar de viver os meus sonhos, não é deixar de viver os meus projetos. Mas, acima de tudo, casamento é entender que o meu sonho, os meus planos, passam a ser os sonhos e os planos da minha parceira, do meu companheiro, do seu companheiro. Então, casamento não é mais singular, é plural. Temos que encontrar uma maneira de fazer com que o sonho da nossa companheira, do seu companheiro,
torne-se o seu sonho. Você tem que passar a sonhar com ela, sonhar com ele, porque agora é plural. Vocês são um em Cristo, como casados, e vocês passam a ser uma só carne, uma só pessoa. Então vocês passam a desfrutar de tudo, no sentido de que os sonhos, as percas, as tristezas, as dificuldades passam a ser dos dois. O dinheiro passa a ser dos dois, não existe mais a singularidade, né? E por fim, a quinta reflexão sobre casamento é que ninguém será um bom par se não for um bom ímpar. Essa frase é muito bacana. Por quê? Porque nós ouvimos muito, né? Existe a pessoa certa para casar? Absolutamente, queridos. Não existe a pessoa certa para casar. Por quê? Todos nós somos pessoas erradas. E vamos casar com outras pessoas erradas. Eu me casei, então eu já me casei, né? Você que ainda não é casado, você é a pessoa errada que vai casar com uma pessoa errada. E ambos vão trabalhar para que dê certo. Então não existe a pessoa certa, porque todos nós somos pessoas erradas. Pessoas erradas trabalhando todos os dias para fazer dar certo. Então não existe pessoa certa para casar. Não existe alma gêmea, não existe a outra metade da laranja, né? A tampa da panela. Por quê? Porque todos nós somos pessoas erradas, imperfeitas, com os nossos vícios, com os nossos defeitos, com a nossa personalidade e as nossas características. E vamos encontrar outra pessoa, você vai encontrar outra pessoa, ou você já está com essa pessoa que também é cheia de defeitos, que também é cheia de falhas e vai errar contigo, porque ela não é a pessoa certa. E você também não é a pessoa certa. Mas vocês estão trabalhando para que essa construção dê certo, para que esse projeto dê certo, para que esse casamento possa dar certo. Então, não existe pessoas perfeitas para se casarem. Somos pessoas imperfeitas, trabalhando para que a gente consiga diariamente fazer com que cada dia o nosso relacionamento seja melhor, cada dia melhore. Então, para você que já é casado, continue se doando, continue se sacrificando, invista no seu casamento, invista nesse projeto, nessa construção, tenha tempo de qualidade com seu cônjuge, passeie, viaje, faça o máximo possível para que essa construção não caia, não desabe. Para você que ainda não é casado, que está namorando, essa fase que você está enfrentando é a fase de conhecer, é a fase de dialogar, é a fase de conversar. Eu te aconselho para que você deixe a intimidade para o casamento, porque você vai se relacionar com a pessoa que você já conhece. Invista tempo em conhecer, em conversar o máximo possível. Gaste tempo conversando com seu companheiro, com a sua companheira, nessa fase do namoro, para que no casamento a maior surpresa seja a intimidade. Porque você não vai um dia acordar e falar, você não é a pessoa que eu achei que era, porque você já conhece essa pessoa. E para você que ainda é solteiro, está procurando alguém, esperando em Deus alguém para se relacionar, para casar, né? Para namorar, noivar e casar, meu conselho é que você pare de procurar a pessoa certa, a pessoa que se encaixe na sua ótica de mundo, né? No sentido de que tem que concordar com tudo que você concorda. É muito bacana encontrar alguém que pensa semelhante a gente, só que somos pessoas diferentes, somos pessoas em culturas diferentes, de criações diferentes. Então, pare de procurar a pessoa certa, porque você não vai encontrar essa pessoa. Você não é a pessoa certa para ninguém e não existe a pessoa certa para você. Mas esforce-se em ser uma pessoa que você queria conhecer. Já te fiz essa pergunta? Você é uma pessoa que você queria conhecer? Se alguém olhar assim, eu queria conhecer o Washington, será que eu sou uma pessoa que as pessoas iriam gostar de me conhecer? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Então, que você seja uma pessoa que vale a pena ser conhecida, para que você encontre alguém e talvez que não vai se parecer contigo, que talvez vai pensar algumas coisas diferentes, mas se pelo menos nos princípios, nas coisas fundamentais, pense semelhante, pense igual, ame a Deus como você ama, respeite a pessoa de família, respeite os valores, já é um passo importante, né? E as coisas secundárias nós vamos conversando, dialogando. O namoro é para isso, né? A fase do namoro, que é uma fase que tem que durar pouco tempo, é para isso, para conhecer,
para dialogar, para conversar, para ver se as ideias batem, para ver se não há um extremo de ideias. E aí você constrói esse relacionamento na base de diálogo, de conversa, né, de troca, para quando chegar no casamento você poder ter um casamento bem sucedido, né? Essa é a minha oração por sua vida. Essa foi a nossa primeira live sobre esse tema, né, da nossa série de pequenas palavras, profundas reflexões. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu te espero amanhã na nossa próxima live com o nosso próximo tema. Se inscreva no nosso canal, curta, comente aí embaixo uma sugestão, comente aí o que você pensa sobre casamento, se você é casado, se você é solteiro, se você está namorando. Comente aí, compartilhe esse conteúdo com alguém, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.